Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria, é o último assunto do módulo 3, na página 173, tá bom? Área do círculo. Na última aula a gente viu o comprimento, do círculo e a parte do comprimento do arco. Dessa vez a gente vai ver a área do círculo e a área do setor circular, tá bom? O que muda? A fórmula, tá ok? Em uma eu usei o comprimento, dessa vez eu vou usar a área. Tá? A área total do círculo é πr ao quadrado, ou π vezes d, que é o diâmetro, tá bom? É o mesmo esquema do comprimento. Então, para você saber a área do círculo, você precisa apenas do raio, tá bom? Então, você vai fazer o raio vezes o raio e o π se o exercício te der o valor de π. Se o valor de π for 3,14, você vai colocar 3,14 vezes o raio ao quadrado. Lembrando que quando um número está ao quadrado, é a mesma coisa que eu disser que é ele vezes ele mesmo. O exemplo do livro, ele está dizendo que o raio mede 8 e ele quer a área desse círculo de raio 8. Então, é só eu jogar na fórmula. A área igual a πr ao quadrado. No exercício, ele deu que o π vale 3,14. Quando o exercício te der o valor do π, você substitui. Quando ele não te der, você apenas substitui o raio e deixa o π sem valor, tá bom? Então, aí no caso, ele substituiu 3,14 vezes 8 ao quadrado, que é o raio. 8 ao quadrado dá 64, 8 vezes 8 dá 64. Quando eu multiplico 64 vezes 3,14, dá um número com vírgula, que é 200,96. Este valor que eu achei final é o valor da área do círculo, tá bom? Agora, mais abaixo, ele tem um exemplo para a gente calcular a área do setor circular. Vocês lembram que quando a gente fez do comprimento, a gente usou uma regrinha de 3? Então, a área do setor circular, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar a regrinha de 3, onde a gente usa o ângulo total da circunferência, que é 360, sobre o ângulo dado no exercício, igual a área total do círculo, que vocês vão calcular quando o exercício te der o raio, e o x, que é a área do setor circular, que a gente não sabe. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá bom? Multiplica cruzado e acha o resultado. Aí, no exercício, ele deu um exemplo de uma área do setor circular. Aí ele diz o seguinte, lá no texto: com base na fórmula A igual a πr ao quadrado, podemos calcular a medida da área de um setor circular, que é uma parte do círculo determinada por um ângulo central qualquer. Na imagem ao lado, a parte destacada em verde é um setor circular. Então, ele mostra o exemplo em desenho, tá? E a parte verde, que é a parte que contém o ângulo, ele é um setor circular. Então, quando a gente faz o cálculo da área do setor, eu estou achando a área dessa partezinha verde, tá bom? Aí embaixo mostra como calcular. Aí tá assim: observe como calcular a medida da área do setor circular indicada em vermelho na imagem a seguir. Então, nessa circunferência azul, o setor é a parte vermelha, tá bom? E ele mostra que o raio vale 12 e o ângulo vale 50, tá bom? Aí tem um quadrinho roxo do lado indicando que é 50 graus, que é a medida do ângulo, e 12 centímetros, que é a medida do raio. Então, primeiro de tudo, eu tenho que calcular a área total do círculo para eu poder usar a regra de 3. Então, eu vou substituir o 3,14 no π e o raio, que é 12. 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144.
quando eu fizer 144 vezes 3,14, vai dar esse número aí, 452,16, tá bom? Então, eu já tendo a área total do círculo, eu já posso montar a minha regra de 3, como 360, que é o ângulo total, sobre o ângulo dado, que é 50, igual a área total do setor, que é 452,16, sobre a área do setor que eu quero, tá? Então, é a área total do círculo sobre a área do setor que eu quero, que é x, tá bom? Aí, nesse exemplo azul do quadrinho, ele mostra simplificando. Por quê? 360 e 50 dá para eu simplificar por 10, porque os dois terminam em 0. Então, um dá 36 e o outro dá 5, tá bom? Então, vai ficar 36 sobre 5 igual a 452,16 sobre x. Quando eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 36 vezes x e 5 vezes 452,16. Nesse caso, quando eu multiplico cruzado, eu vou ter número para um lado e letra para o outro. Como o que eu quero achar é a letra sozinha, eu preciso isolar ela. Então, eu vou passar o 36 dividindo, tá? Então, vai ser x igual 2.260,8 sobre 36. Aí, quando eu divido isso, dá 62,8. Então, nesse caso, o 62,8 é a área do setor circular. Agora, um exercício pode te dar o seguinte: calcule a parte azul da circunferência, porque a gente calculou a parte vermelha, que é o setor. Para você ter o cálculo da parte azul, nada mais é do que você pegar a área total menos a área do setor, certo? Concorda comigo? Que a área total é o círculo todo, pegando a parte vermelha e azul. Se eu tirar o setor, se eu tirar a área do setor, eu vou ter o valor da parte azul da circunferência. Então, esse é um exemplo de exercício que também pode ser dado, tá ok? Agora, além da área do círculo e da área do setor circular, a gente tem o cálculo da coroa circular, na página 174. O que seria uma coroa? Seria a parte, como que eu posso dizer? Como se fosse uma borda de uma pizza. No livro, ele mostra um exemplo clássico de um CD ou de uma moeda, tá? Uma moeda de R$1, que a moeda de R$1 é uma moeda prata dentro e uma moeda dourada por fora. Então, a coroa seria a parte dourada de fora, tá? Então, para calcular essa coroa, eu uso a fórmula da área, tá? A fórmula da área é πr ao quadrado. Porém, quando eu calculo a coroa circular, eu vou ter duas circunferências diferentes, que é a circunferência amarela e a circunferência cinza, do exemplo do livro, tá? Então, para eu achar a área da coroa, eu preciso fazer uma subtração. Por quê? Eu vou ter raios diferentes. O raio do círculo amarelo é diferente do raio do círculo cinza, tá? Então, eu vou ter um raio maior e um raio menor. Então, para eu calcular a coroa circular, eu tenho que fazer a diferença desses raios, tá? Então, o π, ele é comum nas duas áreas, né? Como se eu fosse calcular a área do Rzão e a área do Rzinho, né? Então, vai ser π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado, que igual tá no quadro azulzinho aí. Porém, o π, ele tá nos dois lados, então ele colocou em evidência, porque eu sei que eu vou ter o π dos dois lados, então ele isola o π. E o que sobra? O r ao quadrado, Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Então, quando eu calculo a área da coroa circular, eu preciso saber
o raio maior e o raio menor, apenas, tá? Então, vamos lá para o exemplo. Aqui tem uma circunferência cinza, né? E uma circunferência branca. Aí tá assim. Para calcular a medida da área da coroa circular a seguir, basta substituir os valores na fórmula e efetuar os cálculos necessários. Então, o exercício ele vai te dar o valor e é só você jogar na fórmula, tá? O π vale 3,14, né? Então, você vai colocar no lugar do π 3,14 e vai substituir os raios, tá bom? Então, mesmo que o exercício não te dê o desenho, tá? Com o raio, se ele escrever só no enunciado, dá para você saber pelo número, né? O número maior é o raio maior, o número menor é o raio menor, tá bom? Então, vamos lá. O raio maior aqui, no nosso caso, é o 9 e o raio menor é o 4. Então, o raio maior vai ser 9 ao quadrado menos o raio menor, que é 4, 4 ao quadrado. Então, quando eu fizer isso, vai dar o seguinte, 9 ao quadrado dá 81. E 4 ao quadrado dá 16. Então, vai ser 81 menos 16, que dá 65. Esse resultado você vai multiplicar pelo π, que é 3,14. Apenas. É só isso. Na hora que você multiplicar, você vai achar um resultado. No caso do nosso exemplo, a área da coroa deu 204,1. Tá ok? Bem tranquilo, gente, a matéria, bem de boa. Essa última matéria é do módulo 3, a partir da semana que vem a gente já entra no módulo 4 com vocês. E agora eu vou deixar com vocês as atividades, né, pra gente poder fechar o módulo. Então é isso, galera, tenham um bom dia e boa aula.